do Criador. Você é muito maior do que você pode imaginar. Você é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os princípios inteligentes em todo o seu corpo, que chegam a somar 10.000 quatrilhões de princípios inteligentes, você será um dia responsável por eles, entendeu? É duro. Não é não? É gratificante. O que é isso? É gratificante. E ele já está tendo sinais, né? Ele que é o chefe da chave aqui. Né? Então, deu bem. Numa reunião mediúnica kardecista, é normal a manifestação de caboclos, preto velho, exus, pombagira, etc? Por educação, não, né? Agora, se a casa espírita tem a reunião mediúnica de alunos, de aprendizes, eu disse que vale tudo, né? Mas pode acontecer desses espíritos quererem, por exemplo, eles podem querer brincar, assim, falando que é, e na verdade não é, só para colocar um certo... Mas se pode. Mas então é melhor parar com a reunião mediúnica e rever conceitos. Entendeu? Porque está tudo errado. Certo? Uma reunião mediúnica séria e correta, antes do médium sair da sua casa, ele já tem uma couraça protetora nele. Se o médium é médium pronto mesmo, quando ele está se preparando para a reunião mediúnica, uma semana antes os amigos espirituais já escolheram quem é que vai ser socorrido por ele. Ficando entendido que socorro não é ensinar nem ajudar ninguém. É aquele amigo espiritual necessitado sentir vergonha, estar na presença de um médium iluminado, deu? Aliás, doutrina espírita sem reunião mediúnica pode fechar as portas, deu? Sim, meu caro. Dentro disso aí, da manifestação de preto velho, caboclo, muitos anos atrás, numa casa espírita que eu frequentava, reunião mediúnica, uma companheira que tinha um certo nível intelectual bem evoluído, era doutora e tudo, e ela, no momento da manifestação, ela sempre, um preto velho, manifestava através da mediunidade dela. E segundo ela foi orientada, não sei se isso é verdade, ou se tem lógica nisso, que era para trabalhar o lado de humildade dela que lhe faltava. Isso faz sentido? Não, não faz sentido, não. Para eu trabalhar a minha humildade, eu tenho que fazer isso de dentro para fora e não pressionar de fora para dentro. De acordo? Pressionar de fora para dentro é querer ensinar os outros. Eu achei na época um tanto quanto mito, né? Mas... Agora, preto velho. Preto velho é do tempo dos escravos. Nós, praticantes da Umbanda, que eu fui praticando durante 6 anos, nós de fato mesmo estamos egoisticamente impedindo que eles renasçam para satisfazer o nosso ego, segurando ele. Então, nas casas de Umbanda, que leve e suavemente estão mudando, o conceito já não existe, na maioria delas já não existe mais marafo, nem cigarro, nem cachimbo, é porque esses pretos velhos, filhos de Deus, e não do nosso egoísmo, já encarnaram há muito tempo. Foram substituídos por alguém no lugar deles e que assumiu o nome ou a identidade deles para ter misericórdia conosco e não para nos ajudar. Viu? E nesse caso aí, Miranda, não pode vir à tona algum fator anímico que possa ser uma entidade, né, como a gente fala na parapsicologia, uma PS, né, personalidade subconsciente que manifesta ali? Ué, por que não? O que é o animismo na Umbanda? É alguém que já foi um preto velho em vidas anteriores e volta o filme e por auto-hipnose de si mesmo sem saber, ainda pior é isso. Então é o famoso fenômeno PS, né, que eles falam na parapsicologia. É a manifestação
da personalidade subconsciente que está ali, né, no arquétipo do médium. Agora, tudo isso, gente, é importante vocês terem isso como informação, mas eu prefiro dar para vocês uma informação que para mim é primordial. Salvem-se na individualidade, porque senão de nada adianta agrupar-se entre vocês, será apenas um movimento recreativo, entendeu? Salvar-se na individualidade é conscientização da responsabilidade de si, que vai ter como se fosse uma gravidade de atração entre os que pensam assim. Isso. Vocês evoluindo pelo estudo intenso, quem fizer isso, continue na reunião mediúnica. Por quê? Porque vocês tendo evoluído, não ofendendo quem não fez o que vocês fizeram, à noite, quando eles dormirem, o perispírito de vocês vai substituir Jesus, tratando eles com misericórdia. Entendeu? Nunca como ajuda, porque eu não desisto para ajudar ninguém. Eu sou carente, eu sou cheio de defeito. Só de nós, quando jovens, nos olhamos no espelho, eu sou lindo. Não é? Você, por exemplo, se você olha no espelho e diz, eu sou linda, e sabe que com o correr dos anos, não é? A sua fisionomia externa vai mudando para pior, não tem maior castigo na vida do que isso. E onde é que está o castigo? E onde é que está o castigo? O castigo está em saber, hoje eu sei, que se eu estou com 76 anos, não é? E sinto esse vexame em mim, é porque eu deixei de viver corretamente até os 30, 35 anos, que foi quando eu já deveria ter finalizado a minha tarefa aqui e me preparar para morrer. Velhice não existe. Existe a infância, juventude e madureza. Tanto que o nosso corpo biológico começa a envelhecer aos 30 anos, entendeu? Entendeu bem? Está claro? O nosso corpo biológico começa a envelhecer aos 30 anos. A partir dos 30 anos não tem átomos sobrando, é só a conta. E precisa esperar que um morra para depois atrair outro. Enquanto que até os 30 anos eu tenho uma composição atômica de 10.000 quatrilhões de átomos. E tem do lado de fora do meu corpo 10.000 quatrilhões de átomos, ansiosos para que está lá dentro adoecer e morrer para eles tomarem o lugar deles. Entendeu? Ficou claro aí? Então, velhice na terra é misericórdia e não um lugar comum. Não seria castigo, entendeu, Nilo? E não castigo. Exato, e não castigo, né? Porque muitos colocam a velhice como castigo, né? Isso. E olhando por essa reflexão aí, a gente vê que é muito mais uma, você falou misericórdia, uma necessidade, né? Para quem encara isso como ensinamento. Tanto que os velhos inúteis já deveriam ter ido embora há muito tempo, mesmo praticando-se a eutanásia, viu? Sim, companheiro. Eu sei que é um horror, viu? Sim. Falando aí a respeito que o nosso corpo começa a envelhecer aos 30 anos. Uhum. Então, uma passagem do Evangelho de Jesus, ele fala, ainda não chegou a minha hora. Uhum. Não é isso? Isso. Esse não chegou a minha hora, que ele já sabia que dentro de pouco tempo ele ia partir. É isso? Fica entendido que Jesus ficou na carne por 30 anos. 30 anos. Mas ficou como Jesus só por 3 anos, viu? Bom? Os 3 anos foi o que ele... Isso, que ele fez todo o trabalho necessário. Agora, por que ele precisou ficar até os 30 anos? Porque naquela época, a maioridade era só depois dos 30 anos, viu? Uhum. Quem tinha menos de 30 anos não tinha valor nenhum. Nesse caso de Jesus, né, até na reunião passada,
tem uma pergunta, o que Jesus fez dos 12 aos 30? Falou que ele trabalhou como carpinteiro, com o pai dele, tal. Mas dentro do campo da mediunidade, que nós estudamos hoje, no livro dos médiuns, onde fala lá, se não me falha no capítulo 9, da bilocação, Jesus poderia estar nesse trabalho que ele teve, mas também com essa mediunidade de bilocação e fazendo um intercâmbio em outros... Então vamos em partes, né? Bilocação. Tem que o perispírito se desdobrar, senão não há bilocação. Agora, o perispírito se desdobrando, né, a mente dele pode se subdividir por 1000 partes e ele... Isso. Agora, na Terra nós temos que corrigir muitas coisas antes de pensar em bilocação. Certo? Mas no caso dele, igual temos aí relatos, não é isso? De historiadores, vários cientistas que afirmam na Caxemira, em outros locais, a presença de Jesus nessa época, com os essênios. Ele poderia, seria possível ele usar dessa faculdade para estar nesses lugares? Porque a gente vê no livro dos médicos, por exemplo, se eu não me engano, é Santo Anselmo de Loyola, de Ligório, que foi canonizado em vida por ter essa mediunidade, está lá registrado no livro dos médicos. Jesus poderia ter essa possibilidade de fazer isso? Olha, tem coisas, Nilo, que nós só poderíamos de fato responder se nós estivéssemos no nível deles. Porque eu não posso dizer sobre coisas de espíritos superiores, eu sendo inferior. Correto. Entendeu? Então eu acho que nós dentro da doutrina espírita, você desculpe eu pegar pesado, desculpe eu ser severo com vocês, não, que eu quero bem do mundo de vocês. Não é porque para dizer abobrinha e para agradar vocês, não é? É fazer amigos na simpatia, do não ofender ou do não melindrar. É por isso que a doutrina espírita está esse caos de igrejismo. Então eu estou pegando pesado com vocês e vou continuar pegando pesado. Mas se vocês tiverem condição e suportarem isso, vocês é que vão lucrar. Entenderam bem? Então eu digo para vocês com toda sinceridade, foquem a vida de vocês em vocês. Não percam tempo. Jesus foi isso, Maria Santíssima foi aquilo, Maria Santíssima foi a mulher número 1 do planeta. O que adianta isso eu chegar a essa conclusão? Sendo mulher, eu teria que pensar assim, se ela foi, eu também posso, que é o que está faltando na Terra, viu? Ou seja, Maria foi pega no laço para ser mãe de Jesus. Hoje as mulheres podem ser mães de espíritos superiores por conta própria, sem ser pego no laço. Para isso a doutrina espírita está aqui, deu? A doutrina espírita não é para qualquer bico, não é para qualquer um, não. Eu também vejo isso, Miranda, nessa questão, dessas possibilidades aí, na visão quântica, né, da física quântica, e isso para um espírito, né, evoluído, assim, o domínio dessa área quântica aí não seria, como se diz, um empecilho para ele. Né? Meu querido Nilo, se você enveredar pelo caminho do positivo, ou seja, o que é o positivo? O positivo não é você dar bons exemplos ao seu filho. O positivo é o seu filho sentir vergonha de não chegar nem aos seus pés, entendeu? Ficou claro? Isso. Por quê? Porque se você der bons exemplos ao seu filho, você está cuidando do seu filho e esquecendo de você. A não ser que você acredite que você é um pai pronto. Não, de forma. Entendeu bem? Estão entendendo, gente? Então o que acontece? Seja tão grande, mas tão grande, que dentro da doutrina espírita você pode fazer isso, que seu filho um dia, não sei quando e não importa, não interessa, você nessa ou daqui na milésima encarnação dele, ele vai sentir vergonha de ver você lá na frente,
e ele cá atrás. Agora, se ele está cá atrás, por que ele está vindo? Porque ele nunca ficará sem a sua química, viu? Porque nós nos aprisionamos uns aos outros pela escala estequiogenética. Uns não passam de hidrogênios de vermes, outros são hidrogênios de anjos, viu? Por exemplo, eu acho assim que às vezes, igual você falou que não, a gente não pode esquecer da gente, quando, por exemplo, nós estamos assim, ele não foi do filho de qualquer pessoa. Mas às vezes a gente tem um filho, isso é até bom pra gente mesmo, porque às vezes a gente vai dar um exemplo e pensar assim, poxa, meu filho me tem como um exemplo, então tipo assim, eu vou esforçar o máximo para ser uma pessoa melhor, para poder dar ao meu filho. Você concorda que você é uma mãe nota 10, fantástico, mas que o mundo lá fora pode estragar seu filho? Pensa com calma, Assim, até concordar com você. Estimulá-lo ao caminho das drogas, ao caminho do erro, ao invés de estudar para passar, colar para passar. O que você acha? Mas às vezes Esse às vezes é que pega mal, querida. Nós temos que ser objetivos, querida. Exemplo, sim ou não? Às vezes o meu filho estava com esse projeto mesmo. Mas esse filho, aí basta. Se esse filho estava com esse projeto, como é que você quer se considerar uma mãe se ele já está com um projeto de erro? Mas, por exemplo... Para você ser uma mãe, seu filho tem que ser melhor que você, tem que ser um anjo. Mas, tipo assim, eu me dei o máximo, pelo menos isso. Se você se deu o máximo, é no arrependimento e não na pureza existencial. Se você habita um planeta de pobres e expiações, boa coisa você não é. Isso é anterior. Então tá bom. Então nós estamos falando a mesma língua agora. Você, desculpa, eu estou pegando pesado você. Porque é jovem, você é jovem, se você aguentar a pressão, você está feita. Eu aguento. Que bom. Então posso pegar mais pesado? Vamos lá? Vamos. Convém fazer sexo dias ou véspera da reunião mediúnica? Isso é maravilhoso. A comida é alimento do corpo de carne. O sexo é alimento do espírito. Se o casal, os dois, é um casal que um só falta adivinhar o pensamento do outro, os dois são amigos intensamente, se fizerem o sexo antes da reunião mediúnica, eles vão trabalhar muito melhor, porque eles já estarão saciados no alimento do espírito. Falei claro que é o contrário do que falo. Então feito, então. Eu, hein? Oi? Que é o contrário do que falo, entendeu? E é nisso que muito espírita me detesta, até me odeia. Eu não estou nem aí. Eu vou me salvar, entendeu? Grávida pode participar da reunião mediúnica? Pode, desde que não trabalhe numa reunião de desobsessão. Porque numa reunião de desobsessão, ela é um algo fácil, onde o obsessor pode até focar aquela criança no útero dela, porque a criança que ela está gerando, não é? Só vai entrar na vida de fato depois dos 9 meses. Só que aquele obsessor, ele pode encontrar ali um prato cheio ali para ele. Agora, o que tem a grávida frequentar uma reunião mediúnica? Porque a gravidez é um departamento à parte na mulher. A gravidez não é a mulher, entendeu? Gravidez é um departamento. O útero materno é um departamento à parte, que não tem nada a ver com a mulher. Onde ela ali, ela gera o filho, fornecendo só a matéria-prima para o filho ser gerado. Ela não tem envolvimento nenhum no filho, exceto psíquico. Miranda, quando eu estava grávida, eu participava de uma reunião mediúnica de tratamento. Sei. E às vezes, durante o sono físico, eu saía em desdobramento para
para alguma tarefa, sabe? E eu sentia que o bebê não ia comigo, sabe? Que eu, assim, ia só eu, não tinha no meu corpo perispiritual, não tinha a gravidez. E está certíssimo, é porque o espírito encarnante está preso no corpo, né? A maioria de nós, na hora do ato sexual, pode falar livremente, que é bom ele aprender, pode? Na hora do ato sexual, tem espíritos que tem que hipnotizá-los e amarrar o perispírito deles no espermatozoide, entendeu? Tamanha gravidade. Foi o caso do Sigismundo, tá? Sigismundo é clássico, né? Mas não são todos, não, né? Tem uns que vão por... Acontece o seguinte... Não, acontece o seguinte. Só encarna na Terra quem tem problema. Não encarna anjo na Terra. É isso é que nós temos que entender. A Terra está cheia de gente dona da verdade. Como? Você é filha da mentira. Entenderam bem? O que eu estou trazendo aqui para você, gente, é o que eu acredito. Não que eu tenho certeza. Ah, mas então pode estar nos ensinando errado? Pode. Agora, por que eu estou ensinando se pode estar ensinando errado? Porque vocês sabem menos do que eu, deu? Ficou claro, é? Ou não? Com certeza. E também fica aquele ensinamento, né, implícito aí, que nós não podemos ficar presos à sua inteligência. Nós temos que fazer a nossa. Coisa que eu aprendi com você. Isso não é uma obrigação geral, que um que sabe mais ensinar outro? Não. De jeito nenhum. Mas é de jeito nenhum. Agora, quem sabe mais, a obrigação é se disponibilizar a quem queira aprender. Agora, você não consegue. Se de 1 a 10 você é 5, gera um filho de 1 a 10, 4, você não pode querer exigir que ele se nivele a você. Você mostra a ele, deixa ele ver. Se ele quiser, bem. Se não quiser, que se dane. Chegando a tal ponto, meu amigo, que se for preciso, se ele for um vagabundo, dá um chute no traseiro dele e vai cuidar do filho do vizinho, que vai valer a pena, deu? Por quê? Porque meu filho não é filho do amor, é filho do sexo gostoso, deu? Concordo 100%. Se vocês me provarem que eu estou errado, eu peço perdão. Deu aí? Com certeza. Aonde eu ainda não cheguei, eu estou um pouco na linha dela. Você está... Se alguém querer... tem que querer, não com força você vai convencer alguém. Mas se alguém precisa ajuda e você sente que está precisando de ajuda, uma boa palavra, ou um conselho, ou um conhecimento que você dê mais, faz bem para a pessoa. Se a pessoa pedir insistentemente, sim. Agora, se você for abelhudo e chato, quiser corrigir os outros, você está em maus lençóis. Porque você vai nascer cada vez pior no meio de gente pior. Porque você não entendeu o recado do Criador, deu? E vai ser taxado por chato. Se o seu filho, um aninho, né, teimoso, inteligentíssimo, quem enfiar o dedinho lá no buraco e dá choque, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Você bota no colinho, acaricia ele, enche de beijo, fala, meu querido filho, eu lhe amo tanto, não faz isso não, que vai fazer dodói. Aí é um chato, porque o que mais tem é filho chato. Aí você virou os olhos, ele espera você olhar para ele com aquele olhar de ironia, não é? E ameaçar de pôr o dedinho lá. Você de novo fala sem pôr no colo. Meu filho, eu já lhe falei, não faz isso. Aí você vira os olhos. Quando você voltar de novo, ele vai para fazer, você pega você já está preparado com uma luva isolante, segura a mão dele, põe o dedão dele lá. Ele vai tomar um choque lá com 1 ano. Ele nunca mais vai querer fazer isso. Quer dizer, quando ele quiser fazer uma coisa errada, ele vai pensar 1 milhão de vezes. Nós é que somos pais chatos, viu? Nós queremos que os filhos sejam melhores do que os outros. Entenderam bem?
Nilo, antes estava falando do tipo de espíritos que reencarnam aqui. Nós temos uma companheira lá no centro que fez uma colocação uma vez que a gente não concordou, né? Não concordamos falando com ela. Ela disse que quando ela falou para as pessoas numa reunião pública, quando vocês olharem para determinadas pessoas, toda torta, toda aleijada, muito feia, muito escrachada, etc. e tal, não fiquem pensando que aquilo ali é só dificuldade, só pagação, e de imediato que vem no pensamento de vocês assim, nossa, coitado, será que é feito na outra vida? Ela disse que pode ser um espírito de luz que está naquela posição para dar exemplo. Isso aí é piada de mau gosto, tá? Isso aí é uma ingenuidade tremenda, tá? Mas ela está concordando. Espírito de luz, ele merece o melhor corpo, o mais bonito, o mais atlético. Não precisa pagar a academia para ter corpo bonito, não, tá? Não é essa pergunta, não. A gente não concordou com ela, é claro. Agora, o que, por exemplo, você na sua posição, você interpretaria o dele lá na hora, no meio de uma reunião pública, com essa era errada? Eu faria uma prece em silêncio e diria para mim mesmo, oh meu Deus, quantas vezes eu já não fiz isso igual a ela, entendeu? Mas me deixa quieto. Ué, você tem a ver alguma coisa com isso? Ué, se ela quiser estudar, bem, se não quiser. Agora, se ela perguntar, vocês concordam? Aí todo mundo grita, não, em coro, viu? Não, combina lá, né? Uns 10 ou 20, né? No meio de 1000 ia ser só nós dois que gritaram. Ô gente, o que mais nós temos que corrigir é, o ignorante fala demais sem dizer nada. O sábio não tem com quem falar, viu? Isso é que nós temos que corrigir no mundo. O mundo está um caos, não está? Analise o mundo. Todo mundo é dono da verdade. Então, quem trabalha na cozinha, né? É um tal de dar receita, trocar a receita, né? Mas eu acho que assim, que todo mundo é dono da sua verdade. Agora você falou tudo. Só que sendo dono da sua verdade é válida só para a pessoa e não para os outros. Isso. Esconda ela, porque senão roubam, viu? Esconde, bota no corte, se tiver corte, viu? Sim, Deus. Qual seria o ambiente ideal para reunião mediúnica? Se nós tivermos médiums prontos, até na privada com vaso sanitário cheio de excremento pode fazer, viu? Falei claro? Eu pego pesado, viu? Ou vocês aprendem ou eu desisto, tá? Eu não quero desistir não, tá? Oi? Qual o número mínimo e máximo para uma reunião mediúnica? Na atual conjuntura, o máximo 1 dúzia. O mínimo pode ser 2. Aliás, uma reunião mediúnica com 2 bem intencionados, às vezes é melhor do que com 1 dúzia. O animismo é inevitável nas reuniões mediúnicas? O animismo é necessário para as reuniões mediúnicas públicas. Animismo não é pecado, é perigo jeito anímico do que nada, porque o anímico pensa que pensa, não é? Enquanto que tem muito médium pronto que pensa que é melhor que os outros. Ficou entendido ou eu tenho dúvida? Não tem, é só uma colocação. A questão anímica que eu estudei pelo livro Mecanismo da Mediunidade, e lá fala que em qualquer comunicação mediúnica, seja de qual, terá, né, um resquício do animismo do mestre que é inevitável. Isso, comunicação mediúnica na doutrina espírita. Porque comunicação mediúnica no terreiro de Umbanda é diferente, não é? O médium, ele é hipnotizável. Mas na reunião mediúnica kardecista, né? Não, o médium não precisa ser hipnotizado. Agora, o amigo espiritual, para um médium pronto, intelectualizado, o médium pronto, intelectualizado, lê o pensamento do amigo espiritual. Agora, o médium pronto, não intelectualizado,
o amigo espiritual mostra uma gravura, um quadro, para o médium interpretar. Então ele usa todo o animismo dele ali. Ficou claro aí, Tadinho? Ficou, não. E na questão do que eles chamam de filtragem, aí seria a mesma coisa também? Olha... Eles chamam de filtragem, né? Você pega o pensamento do médium, do espírito, e você vai passar aquilo. O animismo ali, ele vai estar presente, não vai? Isso. Não terá um resquício de animismo? Agora, ô Nilo, para nós conseguirmos entrar nessa tal de filtragem, eu tenho que estar em conexão correta com o amigo espiritual, porque eu só posso filtrar avaliando o amigo espiritual e não obedecendo o amigo espiritual, que é o que a maioria dos médios faz. Ficou claro aí? Ficou? Isso aí, gente, vocês devem escutar bastante, porque é uma reunião difícil, complexa, mas que é tudo. O corriqueiro aqui pode se transformar num polo de conexão entre o céu e a terra, se vocês aguentarem um tal de Zé Miranda. Porque nem eu me aguento, tá? Zé Miranda. Oi? Na mediunidade, de pneumatografia e psicografia. Não, pneumatografia. Escrita direta ou escrita direta. E a outra... Psicofonia? Psicografia? Pneumatografia e pneumatofonia. Que são a escrita direta e a palavra direta do espírito. Aí, no caso, se houvesse uma comunicação desse nível, se tivesse condição, aí estaria isento de animismo. Pneumatografia existe, pneumatofonia não. A linguagem direta vai rever os conceitos, porque pneumatografia é escrita direta. Entendeu? Parece que é capítulo 9 ou 10 do Livro dos Médios, tem certeza não? A pneumatofonia, eu estudei um pouco sobre ela, foi com Martins Peralva, ele fala algo disso. Não, isso é... Ele fala que para ter a pneumatofonia, correto? É plasmado uma garganta com o ectoplasma que o médium doe e ali o espírito expressa por isso. Não, aí está errado, aí é outra coisa, certo? Quando é preparado uma garganta, não é isso, pneumatofonia, não é? É nada mais, nada menos do que um médium mecânico. Isso não existe mais. Não existe. Não existe mais. Entendeu? Agora, o médium, se conheceu o morto, ele pode ter os trejeitos do morto porque conheceu ele. Agora, se o médium tem uma evidência nota 10, que é raro, raríssimo, antes da comunicação, o comunicante pode, em desdobramento do médium, mostrar os trejeitos dele, entendeu? Mas também é raro. Então, nesse caso, essa evidência meia tacanha que a gente tem, citar o meu caso, por exemplo, que eu não tenho uma visão plena e absoluta, eu tenho que ficar com o pé atrás, então. É porque você vê o que eles mostram, não a coisa em si. É rápido, não tem assim. Isso mesmo. Porque nós, na mediunidade nossa, nós estamos longe de uma evidência de um Chico Xavier, entendeu? E aí pode também a gente cair numa esparrela aí de falar uma bobagem, fazer uma bobagem, né? Mas isso não tem importância, não tem importância. Nós temos que entender o seguinte, Nilo. Se o médium tiver medo de ser criticado, ele vai impedir a presença de um amigo espiritual. Numa reunião mediúnica, nós temos que aprender o seguinte: eu preciso que me perdoem. Eu tenho que começar perdoando, entendeu? Certo. Ficou claro aí? Claro. Nós tivemos uma comunicação aqui, logo no início das nossas reuniões aqui do Formigueiro, em que um amigo espiritual, um parceiro espiritual nos falou assim, antes de vocês quererem ser médiuns para a vida, sejam médiuns de vocês mesmos. É o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro. E aí ele foi questionando, mas como seriam os médiuns de nós mesmos? Ele falou, o espírito que você está entre, ser um intermediário entre o sentimento e a razão.
Esse nós achamos isso muito interessante. Isso aí vai de encontro à questão da necessidade do médium equilibrar suas emoções. Não corresponde a isso? Exato. Nós temos uma aula que nós demos para o Wagner, acho que na quinta-feira, sobre sentimento e razão. Depois você podia emprestar para eles aí, circular aí para eles ouvirem, que é interessante. Eu acho que já está circulando. Eu já ouvi. Sentimento é o mesmo que João 10:34, vós sois Deus. Isso é que é sentimento. Agora, a razão, eu quero ser igual a Deus ou eu quero ser igual a mim, meu Deus? Entendeu? Essa é que é a diferença. Para eu ser igual àquele Deus, eu tenho que buscar seguir o caminho do desconhecido. Questão 2 do Livro dos Espíritos. O que é o desconhecido? É tudo que eu não sei e posso saber, se eu quiser, e não se Deus quiser, viu? Tá claro ou tá difícil? Hein? Tem paciência, né? Tá. Se tiver paciência, você tá feita. Miranda, nas comunicações, eu acho que o animismo é importante, principalmente para o médium que já está educado, sabe? Porque tem espíritos que manifestam com um palavreado assim meio vulgar, né? Não, mas isso aí, não é animismo, isso aí é filtragem. É, filtragem. Não é, isso mas é animismo. A filtragem não é pelo animismo do médium? Não. Animismo é a criatura falar acreditando que está falando. Entendeu? Isso é que é animismo. Não é? Agora, ele filtrar o linguajar do amigo espiritual, aliás, se vocês souberem ser médiuns de fato, essas porcarias que chamam de espírito não entram aqui não. Vão para as casas espíritas que não tem o pé no chão. Porque a casa espírita de fato é para prever a ciência futura. Isso é que é casa espírita de fato, viu? Como é que ela vai prever a ciência futura? Vocês aqui participantes da casa espírita, pelos poucos conhecimentos, inclusive física quântica que você trouxe aí, pelos conhecimentos periféricos, vocês estão se preparando para amanhã serem ou químicos, ou físicos, ou biólogos, ou matemáticos, não é? ou linguistas, né? Ou astrônomos de última geração. Entendeu? Por quê? Porque é convivendo com o desconhecido que eu me familiarizo com o desconhecido. Não é o professor que me ensina, sou eu que quero aprender, se quiser. Entendeu? Analise essas salas de aulas hoje aí, em faculdade. O professor está falando, está escrevendo no quadro, está todo mundo com zum. Eu fui falar na faculdade com 60 alunos porque tinha que marcar presença. Eu falei realmente com uns 10 ou 12 no máximo, porque os outros não queriam nada com nada. Eu não estou nem aí. Eu dou aula para um. Entendeu bem? Mas eu não dou aula para 100 que não quero. Tanto que me convidam para palestra, eu digo não. Dá pérolas a porcos. Dá pérolas a porcos. Sim, minha querida. Nas reuniões de desobsessões, o chakra gástrico é o mais usado com entidades sofredoras? Olha, na reunião de desobsessão, para uma casa espírita que não está pronta, deveria interromper imediatamente essas reuniões. Porque senão cada médium vai sair daqui com um problema da energia que ficou como miasma, que é a escória, o excremento daquele espírito, entendeu? Então, o chakra gástrico é o que mais vai sofrer, porque a gente mais pensa em comer. Ou não? Ou não? Falando isso, não está na hora, né? Daqui a pouco. Sim, querida. Deu para responder? Deu. A glândula pineal é o ponto-chave da mediunidade? Olha, isso é bacana dessa, mas quantos minutos tem? 20. Então tá, graças a Deus. Eu não ouvi a pergunta, desculpa. A glândula pineal é o ponto-chave da mediunidade? Muito bem.
A glândula pineal, ela é o espermatozoide transformado nela. Agora, a glândula pineal, por esta razão, é o elo de ligação entre o espírito e o corpo de carne. Através de quê? O centro coronário ele não habita nenhum centro vital do perispírito. Ele é o mensageiro, onde como mensageiro ele recebe o pensamento do espírito e leva, o centro coronário leva a informação para a glândula pineal. A glândula pineal, por sua vez, decodifica a informação e manda para o duplo etérico. O duplo etérico é o transformador de energia pensada em energia neuromuscular. O duplo etérico, por sua vez, passando pelas suprarrenais, manda para a hipófise. Aí a hipófise é que faz esse trabalho, entendeu? Eu sei que é difícil, mas vocês escutem bastante depois. Então a glândula pineal, ela tem essa ligação, né? É a ligação direta com o pensamento do espírito ela sempre encarnado. Né? Uma antena transceptora. Perfeito. Agora, a que é a gerente é a hipófise. Ou pituitária, que é a mesma coisa. Certo. Tanto isso que a gente vê, eu tenho um tratado, um estudo hindu, que eles colocam o chakra coronário no 7º corpo, que eles dão o nome de Nirvana, que quer dizer está fora. Que está fora. Então está dentro disso, isso eu fiz a ligação. O centro coronário é que usa o orifício no crânio. De acordo? Agora ele não entra no crânio. Uhum. Ele enfileira átomos e os átomos passam pelo orifício. Quando chega lá na glândula pineal é que ela... Agora, numa mediunidade de outra categoria, não é? Porque aí é outra coisa, né? Numa mediunidade de outra categoria, aí o centro coronário é que é o mensageiro que recebe a informação do espírito externo. Leva a informação para o cérebro do perispírito. O médium decodifica, né? Faz a estrutura adequada, segundo o nível evolutivo dele, não é? E aí esse médium, ele transfere essas informações, aí então para o centro cerebral, através do neurônio capaz disso. Tanto que uma mesma mensagem dada a 1000 médiuns ao mesmo tempo, todas as 1000 mensagens podem estar diferentes, querendo dizer a mesma coisa. Com o mesmo sentido. Deu aí? Com o mesmo sentido. É tipo aquela parábola que conta, né? Que o cara deu um recado que era um discurso. Isso. Ele foi passando, que foi chegando fragmentado, mas chegou com 3 palavras, mas que passava o que aquela primeira, que era um discurso, queria dizer. Isso. Todo o significado. Um médium, por exemplo, nota 10. Ele está pronto para receber uma informação de um espírito superior a ele. Só se o espírito superior a ele for 100 em relação ao médium nota 10, o espírito não manda para o médium, manda para um espírito nota 90, que manda para um espírito nota 80, que manda para um espírito nota 70, até chegar no espírito nota 20. Aí o nota 20 é que tem conexão com nota 10. Essa de dizer que um amigo espiritual altamente evoluído assinou uma mensagem, uma piada de mau gosto, entendeu? É por causa da linguagem? Não é por causa da linguagem, é porque a velocidade de um espírito superior, velocidade mental, é muito superior. O salto quântico está aí, né? Aí está o salto quântico. Ou seja, o espírito superior, ele usa átomos superiores, entendeu? Que não passam direto em nossos corpos. Não é? Então isso é não falar a mesma língua, né? Não sei onde é que você quer chegar com isso. Eu não sei se eu estou conseguindo te fazer entender. Não é falar a mesma língua?
É tipo assim, ele vai passando porque esse espírito aqui, que tem condição de entender ele, esse não tem, aí vai emitindo, até chegar na minha língua. Porém com dialeto diferente. Aquela ali eu não ia entender. É falar a mesma língua. Por exemplo. São traduções. Por exemplo, está errado essa pessoa, por exemplo, hipoteticamente, está comendo açúcar demais. Então o espírito vai dizer que está comendo açúcar demais. Na origem, ele vai dizer que não deve comer açúcar nenhum. Depois vai baixando e vai aumentando a dose do açúcar, até chegar no médium. Aí o médium vai interpretar que é para comer menos açúcar, viu? Não comer açúcar nenhum. Não comer açúcar nenhum. Porque o nosso corpo biológico exige o açúcar e o sal, tá? Agora, quem come açúcar demais vai para a fileira dos necessitados diabéticos, né? Não é isso mesmo? Dentro da área da psicologia, eles falam que o diabético é aquela pessoa que, no fundo, perdeu a doçura com a vida. Eu achei muito interessante isso. Isso eu ouvi do Gasparetto. E se a gente for olhar profundamente, tem assim, no quesito emocional, no efeito, na nossa glândula do pâncreas, é isso? Tendo esse detrimento de trauma, pode causar um distúrbio nessa área mesmo. Causar isso. É pena que a maioria vai achar poético, mas não vai entender. Então é preferível não ler essas coisas. Sim, mas eu entendi. Você sabe que você tem toda a razão? É provável assim mesmo. O espírito desencarnado tem aura? Boa, fantástico. Vamos ver primeiro o que é aura, né? Nós não dissemos para vocês que cada um de nós, até os 30 anos, tem 10.000 quatrilhões de átomos do lado de fora do nosso corpo, esperando a vez do que está dentro morrer para eles tomarem o lugar deles, e ainda vão dar graças a Deus, chegou a vez deles. Então o que é a aura? A aura são os átomos em torno do nosso corpo, esperando o que está lá dentro morrer para ele entrar. Só enquanto espera, eu estando positivo, a velocidade do meu pensamento é uma. Eu estando negativo, a velocidade do meu pensamento é inferior. Positivo, os átomos do lado de fora têm que girar mais depressa. Então clareia a cor. Eu estando negativo, tem que girar mais devagar. Aí escurece a cor, deu? Agora, com relação ao perispírito, não seria aura, seria um farol aceso, que seria o próprio espírito comandando o seu perispírito. Porque na carne, planeta Terra, o meu espírito está adormecido, dando vida ao meu corpo, mas ele se anulou como vida, deu? Deu mesmo? Deu? Agora, na questão biológica, são quantos trilhões de átomos que nós temos? Nós temos na questão biológica, nós temos 10.000 quatrilhões de átomos do lado de dentro, que agrupado em moléculas em quantidades diferenciadas, vai chegar a 50 trilhões de células. Então, o nosso corpo biológico, inclusive o cérebro, é constituído de 50 trilhões de células. Certo. Agora, quando a ciência atual hoje, eu tenho até um tratado da BBC que fala que o corpo biológico tem 90% de bactéria. Como que fica essa conexão aí de bactérias e células do nosso corpo aí? Porque elas também têm DNA, acontece uma coisa. O principal que nós temos dentro de nós, do nosso corpo, somente no aparelho digestivo, são protozoários e não bactérias. Porque protozoários são elementos vivos em forma de germe, onde esses elementos vivos são os tomadores de conta do bom funcionamento do aparelho digestivo. Entendeu bem? Entendi. Agora, nós temos a corrente sanguínea.
corrente sanguínea se divide em duas partes, né? Nós temos as hemácias, né? O plasma, né? E temos os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos exercem força centrípeta, recolhem o excremento do corpo, a partir do cérebro, tá? O que é o excremento? Isso. E o que é o excremento do corpo? São as proteínas contidas nos núcleos das células que, consumindo a energia elétrica delas, das proteínas, elas ficam descarregadas. Ficando descarregadas, os glóbulos brancos têm a função de jogá-las para fora. Jogá-las para fora para onde? Sai pelos poros, sai pela palavra, porque o ectoplasma é invisível. Só em algumas reuniões mediúnicas ou especiais é que eles são visíveis por materialização, onde ele fica um branco opaco. Mas o ectoplasma está no nosso próprio hálito. O nosso hálito bota para fora é uma quantidade fantástica de coisas excrementadas pelo nosso plasma sanguíneo, certo? Onde os glóbulos vermelhos, força centrífuga, alimenta o cérebro. Os glóbulos brancos, força centrípeta, recolhem. Agora, o nosso corpo é em tamanho pequeno, que a estrela solar é em tamanho grande. A estrela solar manda glóbulos vermelhos para nós. Entre aspas, né? Certo? E recebe de volta toda a energia transformada em negativa, para ser trabalhada pela estrela solar e mandar de volta para nós positiva. Deu? Seria como você comer um abacate gostoso e pegar a semente, deixa secando, quando ela estiver no ponto, se for um buraco no chão, e planta aquela semente, com 5, 10 anos ela está produzindo abacates em profusão. Só que o seu gesto de colocar aquela semente no buraco é que é o principal. Não são os abacates que vão nascer, porque o seu gesto fará com que todos os abacates, enquanto o abacateiro existir, estarão conectados com você, Vesteu. Aí a gente pergunta uma coisa interessante: que é Deus? É a nossa conexão com Ele, se pudermos. Deu? Deu mesmo? Se pudermos? Isso, é claro. O senhor acha que tem alguém que não pode? Não tem, senhor. Não. Desculpa, eu tenho certeza que 99,99% não pode. 99,99% pensa que a vida é comer, beber e dormir. Pensa que é farrear. Pensa que é aproveitar. Lembra-se quando eu falei com vocês que velhos inúteis deveríamos praticar a eutanásia neles? É um favor que nós faríamos a eles, esse deu. Por quê? Porque o velho inútil está tomando o lugar do útil. Ou não? Quantas pessoas ficam escravizadas em casa para tomar conta de um velho? Deixa de vir numa reunião mediúnica ou uma reunião qualquer. Quer dizer, o velho, parado no tempo do velho, está atrasando o tempo do novo. Se vocês me provarem que eu estou errado, eu peço perdão. O velho útil pode ficar. Um velho útil deve ficar. Um velho útil está... Não, assim, o senhor é uma pessoa idosa que nos ajuda. Um velho útil está na reunião. Isso. Quando eu chegar a ser inútil, eu já tenho crédito para isso. Eu falei com eles: olha, eu quero fechar os olhos e não vou dar trabalho a ninguém. E não vou. Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse tempo. Entendeu? Eu tive um professor que foi um dos primeiros professores meus, chamado Leandro Zálio. Ele teve uma filha que até para trocar fralda e limpar o traseiro dela, ele tinha que fazer isso. Ela é a filha de 40 e tantos anos, a mãe não dava conta. E ele é que tinha que fazer isso. Certa feita falou comigo: Zé Miranda, eu tenho a maior preocupação que eu tenho no mundo é se eu morrer primeiro, que a tendência é eu morrer primeiro, minha filha ficar sem socorro. Quer dizer, ele mandou para o espaço afora uma mensagem.
que ele tinha preocupação da filha dele. Ela é tetraplégica. Entendeu? Então o que aconteceu? Ele tinha a filha, tinha a mulher e ele. A filha morreu primeiro, sem saber como. No dia seguinte ela estava morta. No dia anterior correu tudo certinho, no dia seguinte já estava morta. 3 meses depois foi a mulher dele embora. E 1 semana depois ele foi embora, viu? É só saber viver. Saiba viver que você é dono de você. Não precisa ficar esperando a misericórdia. Ah, meu Deus do céu, quando eu ficar bem, quando eu morrer, quando eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Isso. Sim, querida. E o karma dele? Hein? E o karma dele? Pega leve, pega leve. Não, eu vou pegar pesado com a menina, ela é forte, ela aguenta. Tá não. Mas ela não perguntar mesmo do que ela quer saber, né? Presta atenção. Mas, por exemplo... Presta, não, aí basta. Presta atenção. Não, só... Não, aí basta. Por exemplo, eu tenho minha avó. Tá. Então eu moro com ela e tudo, e ela fica uma pessoa assim... Inútil. Não. Inútil não. Aham. É doente e tal. Não, é inútil, é. Está doente, é inútil. Ou não? Mas, tipo assim, Deus é soberano. Ele sabe da hora de qualquer um aqui. Se ela não desencarnou ainda, é porque alguma coisa tem. O grande mal nosso, minha querida, é em tudo botar Deus no meio. Não. Claro sim, que não. Claro que sim. Claro, eu não concordo. Aí é um direito seu. Deus tem mais o que fazer, garota. Ela não tem tempo para cuidar da sua avó, não. Pelo amor de Deus. Abre os olhos, acorda. Então o que acontece? Ela está viva. Cuide dela se precisar. Agora, ela está aqui ouvindo. Mesmo que ela esteja cochilando, não importa. Porque o perispírito dela é que está prestando atenção. Vê se deu. Agora, se é uma pessoa inútil, você está numa faculdade, por exemplo, né? Ela é uma pessoa inútil. Você é obrigado a trancar uma matrícula para cuidar velha. Você é uma trouxa, porque você vai adiar a sua vida. Não, você não pode adiar a vida. Posso pagar uma enfermeira? Se você puder pagar uma enfermeira, então cuidado. Que você vai ficar tão metida, que você na próxima não vai poder pagar a enfermeira. Entendeu bem? Deixar morrer na sua opinião. Querida, quem vai morrer é o corpo, não é sua avó. Pelo amor de Deus. Tudo bem, mas se você está aqui comigo, é porque alguma coisa tem, alguma ligação a gente tem. Você concorda que os habitantes da Terra não sabem viver? Ou sabem? Não sei. Então, se você, eu não sei. Se você não sabe, então esquece essa área. Então, como você não concorda, faça o que o seu coração manda, matando a sua razão, deu? Vamos lá. Não, seu coração que manda. Ué. Eu não deixo meu coração mandar. Eu arranquei ele do peito e coloquei ele no cofre, bem lacrado. Só eu sei a senha, ninguém mais sabe, deu? Eu não deixo meu coração mandar em mim. Por quê? Porque enquanto meu coração mandou em mim, eu fui um burro, um tolo. Sofri, fiz muita gente sofrer, viu? Hoje, eu não permito que ninguém me faça sofrer. Mas eu também não faço ninguém sofrer. Quer dizer, eu estou dando o que eu quero receber, viu? Ou não? Tem paciência nova, viu? Você vai longe. Sim, querida. Os princípios espirituais do corpo do médium influenciam nas manifestações mediúnicas? Então corrija aí princípios espirituais para princípios inteligentes, porque o médium não tem princípios espirituais, viu? O médium tem só princípios inteligentes. De acordo? Certo? Princípio espiritual, ao pé da letra, até hoje eu não descobri se existe ou não. De acordo? Eu acredito que nem o corpo de Jesus podia ter princípios espirituais no lugar de princípios inteligentes. Eu acho que a pessoa quis dizer foi princípios inteligentes, princípios inteligentes, por né? falta de conhecimento e expressão. Mas eu fiz questão de falar que são detalhes, gente, que vocês... Porque o princípio inteligente já está, né, em rota mais, como se diz, mais além, né? O princípio inteligente está bem aquém
da nossa questão, seria isso? Princípio inteligente é o nosso. Princípio inteligente é o nosso jardim da infância. Eu creio, não afirmo que eu não posso provar, mas eu creio que nós, a humanidade, fomos princípios inteligentes dos corpos de Jesus quando ele viajou no nosso atual estágio evolutivo. Eu também concordo com isso. Porque senão nós não amaríamos Jesus, porque ninguém ama o desconhecido. Lanche.